Estamos começando mais um Papo Musical e hoje o programa vai ser novamente só eu e o Wellington. É isso aí. Você sabe que tem bastante gente que talvez não conheça nossos nomes porque não tem aparecido nos últimos programas, a gente não tem comentado até, acho que no último apareceu. Mas vamos lá, vou me apresentar novamente, eu sou Fabiano Casali. Eu sou o Wellington Hendrix. Eu sou pianista, o Wellington é produtor musical, não chame de DJ. São coisas diferentes. São coisas diferentes, a gente pode abordar aqui hoje a diferença dessas duas coisas para você em casa entender um pouco melhor. E hoje a gente não tem entrevistado novamente e de vez em quando a gente vai estar fazendo esse programa, né? Que é para vocês se aproximarem um pouco mais da gente, conhecer a gente melhor, né? É um outro tipo de bate-papo. É um outro que não deixa de ser um bate-papo musical. Sem dúvida, porque aqui o nosso assunto é música. Hoje nós vamos ter um top 10 feito por dois top 5. Que na boa matemática, né? Não deixa de ser um top 10. Não deixa de ser o top 10. Né? De filmes que tem a ver com música, filmes que você em casa precisa conhecer, se não conhece já, né? Que alguns são muito famosos. E é isso aí. Vamos rodar a vinheta? Vamos lá, então manda a vinheta aí. E antes do Top 5, vamos falar um pouco de cinema, né? E o que cinema tem a ver com música? Tudo. Pois é. Simplesmente tudo. Mesmo na época do cinema mudo? Mesmo na época do cinema mudo. Aliás, na época do cinema mudo, já tinha muito a ver com música. Porque se não tinha o som da película, da onde que vinha o som? Antigamente nos cinemas, na época que, claro, as câmeras não gravavam o áudio, né? Na época do cinetoscópio. Sim. Olha aí, cinetoscópio. Por essa vocês não esperavam, hein? Algumas trilhas sonoras eram tocadas ao vivo, assim como nas peças compostas por grandes músicos, né? Que eram feitas a partir... E envolviam o teatro, né? Nas óperas, né? Nas óperas, sim. Artes musicais, né? Que a gente pode ver até mesmo hoje tem os musicais da Disney, que são muito aclamados, né? Como o do Rei Leão, por exemplo, que veio recentemente pro Brasil. Infelizmente eu não tive... Não teve tempo. Não tive tempo pra ir, a gente trabalha muito aqui, né? Com certeza. É difícil manter o programa semanalmente ali atualizado pra vocês. Aí depois o pessoal reclama quando a gente não dá VIP pra entrar nas festas. Não é verdade? Ninguém me deu VIP pra entrar pra ver Cats, por exemplo. Se quiserem dar, nada contra, nós aceitamos. Mandem só pra mandar, gente. Né? E a gente faz um rolê musical aí, né? A gente faz um rolê musical, anuncia seu evento, olha só que legal, cobre sua festa, seu musical. Né? Não perca essa oportunidade de anunciar conosco, nosso momento jabá. Bom, falando mais de música, de teatro, os musicais também, música, teatro, cinema, os musicais são muito fortes, né? Hoje em dia, no exterior principalmente, tem a Broadway, né? Mas acredito que sempre foi, né? Porque no cinema tinha os musicais da Atlântida, com Grande Otelo, com grandes estrelas, né? Que vieram depois a fazer sucesso na televisão, né? Você já assistiu algum desses musicais ao vivo? Ao vivo, não. Eu também nunca tive. Aqui em Marília eu não lembro de ter, assim... eu sei que talvez em São Paulo... tenha tido, mas eu não tive a oportunidade. Em São Paulo voltou a ter o Jesus Cristo Superstar. Ah, é? Que é um musical. Teve o Hair, né? Que ficou muitos anos. Teve o Rei Leão que veio. Rei Leão também. Aliás, tem um vídeo sensacional que rolou na internet dele. Pois é. No avião, né? É que Marília, eu acho que nem tem teatro. Como é que vai ter um musical, né? Então a gente não tem nem teatro, fica difícil pra ter musical. Tem o teatro que, quando recebe alguns eventos, aliás, meu primeiro rolê musical lá, que eu fui assistir o Trio Brasileiro, no primeiro programa, não sei se vocês se lembram, foi realizado no Teatro do Sagrado, que hoje em dia é onde ele acaba vindo as coisas, né? Porque a gente, município... Teatro Municipal já faz um tempo, né? Aí, né? O teatro já faz, desde... A última vez que eu fui, acho que foi final de 2008 no teatro, depois eu não fui mais, porque ele já tava fechando, acho que foi desde 2009 a gente tá sem o teatro, né? Eu acho que tá sendo uma grande obra, né? Porque, pra levar... demorou mais pra fazer o Teatro de Marília do que pra fazer os estádios da Copa, né? É verdade. Verdade, né? Os estádios fizeram aí, apertaram e fizeram aí, desde o começo do ano pra cá, né? Teve alguns que foram construídos assim, em cima da hora mesmo. Mas é um problema que, infelizmente, não está ao nosso alcance. Nós podemos apenas... relatar esse problema, né? Relatar o fato. Mas, e aí, vamos falar agora já fazer o top 5? Ou vamos
Ah, você que manda. Vamos explicar como vai funcionar primeiro. Nós vamos falar de 5 filmes. Vai ser um top 10. Cada um vai falar 5? Cada um vai falar 5 filmes. Né? Cada um vai fazer um top 5 e juntando isso nós teremos um top 10. Sem ordem de importância, porque todos eles são muito legais, né? Sem ordem de importância e podendo coincidir, né? Nós não combinamos quais filmes nós vamos citar aqui e por que ele está no top 5 e enfim, pode começar. Bom, as honras. Um que eu indico aqui que é muito legal, chama Across the Universe. Eu não conheço. Não conhece? O Across the Universe é um filme de 2007, baseado numa música dos Beatles. Quem gosta de Beatles aí vai perceber que Across the Universe é uma das músicas que tá lá em algum álbum dos Beatles. O filme retrata personagens que também estão em músicas dos Beatles e Across the Universe serve como roteiro e vai passando assim por algumas fases, Guerra do Vietnã. E os personagens tem o Jude, a Jude, né, que também foi tema de música, Hey Jude. Tem aí, por exemplo, a Lúcida, né, do Lucy in the Sky, with Diamonds, especial aí do Bono Vox. Num certo trecho do filme lá. Você olhando, você não vai ver que é ele, porque ele tá todo caracterizado, tá com bigodão. E esse filme é de que ano? 2007. É até que recente, né? Não é tão... Mas é um filme assim que não foi tão divulgado. Pelo menos eu nunca vi numa locadora um pôster gigante assim do filme. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar dele. Eu acredito que não tenha caído muito no mainstream, né? Aliás, eu acho que as nossas listas vão estar bem diferentes, até porque temos gostos diferentes e... alguns que eu coloquei no meu top 5 aqui já até passaram em emissoras abertas, né? Será? Acredito que sim. Que eu conheço todos? Esse eu já não conheço. E também tem outros músicos, né, que aparecem no Across the Universe, como o Joe Cocker, que pra quem não lembra, ele gravou grandes sucessos aí como Unchained My Heart, aquela música dos Beatles mesmo, Why a Little Help for My Friends, e Woodstock, que é a música famosa, aquela música famosa da abertura do Anos Incríveis. Ah, sim, como não conhecer? Como não conhecer? Quem não assistiu Anos Incríveis? Pois é, então, é aquela música lá, é o cara que canta essa música, ele também aparece, hoje ele já tá velhinho e tal, mas ele continua com o vozeirão. E... tem muita gente que às vezes não gosta de musical. Sério? Porque acha que todo mundo vai chegar, por exemplo, na padaria e falar: "Ó, padeiro, me dê um pão". Não é assim. Não. O Across the Universe é maravilhoso, cara. Mesmo quem não gosta de musical pode assistir sem medo, cara. Vai querer assistir de novo. Quando chegar uma visita, vai querer assistir junto, porque é um filme romântico, lógico, né? As músicas dos Beatles eram a maioria românticas, assim. Mas é bem adaptado ao nosso tempo. Eu tava pensando aqui agora que você falou isso de muita gente não vai gostar de musical, porque vai chegar na padaria e o cara vai começar a cantar. Isso me lembrou uma crítica e paródias que você vê por aí sobre um filme que fez muito sucesso aí há alguns aninhos já aí atrás, acho que 6 anos atrás por aí, que era o filme da Disney, né? High School Musical. Né? Ele não tá em nenhum top aqui, né? Não vamos falar dele, mas ele me lembrou, porque era um filme que acontecia mais ou menos isso, né? E isso, eu lembro que eu tava numa viagem e começou a passar aquele filme Os Miseráveis. Sim. E ali tinha, né? O cara puxando a corda, puxem a corda, está pesada. Mas eu sinceramente, tipo, por mais que eu tenha sido... É criticado, assim, por pessoas mais velhas e tal, não gostem muito do gênero, até porque é um filme pra adolescente e tudo mais. É um jeito de trazer o público, né, pra começar a gostar e se interessar por musicais. Mas é tradição da Disney também, né, fazer musicais, né? A gente mostrou no último bate-papo que a gente fez, né, sozinho aqui, só nós dois, que o filme Frozen, né, que é referência de musical, todo filme da Disney, desde Rei Leão, Tarzan, todos têm esses momentos de música, né, que pra mim é o que coloca os filmes da Disney lá no topo das animações, né, eu gosto dessa mistura de filme, música, quanto mais melhor, além daquela trilha sonora já específica do filme, né, que tá lá no fundo lá, que muitas vezes não tem um nome, né. A música até tem um nome, mas aqui no Brasil a gente acaba não tendo acesso às hostes, que seria as trilhas Original sonoras. Soundtrack. Exatamente. OST. A não ser pela internet, né? Que lá fora eles vendem as trilhas sonoras, aqui no Brasil é difícil achar. E tem também, quando sai um filme, saem as duas trilhas. Esse OST, né, que é Original Soundtrack, e tem Original Score, que são aquelas músicas de fundo.
exemplo, no Tubarão, você lembra daquela parte tchum, 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 Clássica. é um score. Porque não é uma banda tocando, não é uma música com, sei lá, de repente, aquela métrica, né, que a gente conhece, de refrão e tal. Não, é uma música feita, né, que seria, que a gente fala, a cama de fundo, né, pra cena. Porque, presta atenção, todo filme tem sempre uma musiquinha de fundo pra dar um clima. E essa música é o que te faz emergir muitas vezes dentro do filme e sentir as emoções que o personagem tá sentindo. Se alguém morre, coloca uma música triste e às vezes passa despercebido, a pessoa não sabe apreciar, né? Com certeza. E no caso do Across the Universe, eu tenho certeza que todo mundo de todas as idades vão gostar. Eu até hoje nunca vi ninguém que chegou pra mim e falou assim, cara, não gostei daquele filme. Eu Vá vou por mim. assistir e Vá por depois mim. te falo. É uma bela história de amor. Você vai se apaixonar, cara. Ah, é? Você vai sair desse mundo de nerdice e vai se apaixonar, cara. Vamos ver então. É isso aí. Depois que eu assistir, daqui a alguns programas a gente comenta novamente. Tá certo, então. Tá certo? Combinado? Então, Combinado. vamos lá. Posso falar o meu? Ou tem mais Manda. algum dado aí? Né? Manda. Então, beleza. O meu... Eu não vou falar quinto, que a gente falou que não vai classificar. Mas o primeiro que eu vou falar, pra não falar quinto, eu vou falar primeiro, vai ser o Dois Filhos de Francisco. Olha aí, uma produção nacional. Uma produção nacional. Além dele, né, tem outros filmes nacionais muito legais que eu gosto. Apesar de muita gente falar assim, ah não, mas você é um cara que escuta muita música clássica, rock and roll e tal, você vai falar que gosta de um filme sertanejo? Cara, eu tô falando aqui faz vários programas, você não pode se fechar num estilo. Até mesmo porque o filme não é sobre a música sertaneja. Exatamente. É sobre a história do cara. A história dos dois cantores. E é muito legal você conhecer um pouco mais da história, porque querendo ou não, é uma dupla totalmente influente na música sertaneja e na música brasileira. E digo mais, eu que não gosto de sertanejo, eu achei legal o filme, gostei do filme, da história mesmo. Eu gosto muito de assistir documentários, né, sobre músicos, artistas em geral, independente do estilo, e até mesmo pra gente de repente saber como é que ele conseguiu o sucesso, porque o sucesso é relativo. Sim. E pro cara chegar ao topo, que querendo ou não eles chegaram, criaram um nome, são bem sucedidos até financeiramente, fama. Então você vê certos detalhes que foram essenciais. Até mesmo porque até uma forma de você aprender. Com certeza. Você vê o cara na TV, você acha que ele, nossa, o cara é sortudo, tá lá. Começou do dia pra noite e fez sucesso do dia pra noite. Nem sempre é assim. Pouquíssimas vezes é assim. Normalmente tem sempre uma história de batalhação, né? Que se fala? Não, batalhação, acho que não existe essa palavra. Batalhamento? Também não, uma história de batalha. Uma história de batalha. Uma história de batalha e luta por aquilo que você quer, né? As coisas que o cara deixa pra trás, as escolhas que ele tem que fazer na vida, até mesmo porque... As perdas, até mesmo porque quem assistiu o filme vai ver. Será que eu dou um spoiler aí? Mas... Spoiler alert, pule esse vídeo para. Não, eu acho que nem um spoiler. Quem acompanha a carreira da dupla já sabe assim que o Zezé, ele era um grande compositor. Ele fazia música pra muita gente e as músicas faziam sucesso, mas na voz de outras pessoas, na interpretação de outras pessoas. Quando era ele mesmo, ele ficou muitos anos aí, ninguém nem sabia quem que era. Até que... aquele perrengue que ele passou depois de casado. Ele tentou gravar disco e o disco dele não emplacava, porém as músicas faziam sucesso na voz de outras pessoas. E aí você vai ver que quando ele chama o irmão, tudo começa a mudar. Sim. É claro que tem um pouco de romantismo ali, que é pra dar aquela dramaticidade que o cinema precisa. Acharam até uma Zilu bonitinha, hein, cara? Ah, é? A Zilu tá bonita no filme, hein? Então, mas assim, é claro que você não dá pra tratar uma história muito difícil, você vai ver uma história como realmente aconteceu, porque... É inspirado, né? É inspirado em fatos que aconteceram e tal, mas é claro que o cinema tem toda uma linguagem que a obra precisa ser adaptada, né? Então a gente tem, pra mim é um dos melhores filmes assim brasileiros que tem alguma relação com música. Tem alguma parte assim do filme que você destacaria assim? E eu gosto. Que você achou engraçado? Eu gosto muito da parte que os pais o pai dele compra o violão e a sanfona, entrega pra cada um.
e incentiva eles a tocarem, né? Incentiva eles a entrarem nesse mundo, e é a partir dali que eles começam e vão aprendendo sozinho, autodidata, e tocando, e começam a ir em várias apresentaçõezinhas e toca não é metrô, né? Tocando até num buraco, eles tocam em tudo quanto é buraco, cara. Eram uns lugares, porque eles, acho que é de Goiás, né? Estado de Goiás. E imagina uns 30, 40 anos atrás, como que era o negócio lá, né? Por isso que se você tá em casa, você tem um filho que tá começando agora, incentive-o, porque boa parte do que faz o sucesso, faz ter a vontade de se aprofundar naquilo, né, a paixão mesmo pela música, vem do incentivo também. Se você não incentiva seu filho, ou um amigo que você tenha que toque, ele acaba muitas vezes ficando desmotivado, por mais que ele queira aquilo, ele acaba desistindo. Né? Então esse apoio, esse background, eu acho importante ter também. E ele mostra bem no filme, né? O pai ali sempre dando apoio para a carreira dele. Tanto que, aí eu vou falar da parte que eu acho mais interessante do filme. O apoio era tão grande que o pai trabalhava numa construção, compraram lá 5 kg de ficha. Naquela época, você que é um novinho, você não sabe o que é uma ficha? É isso aqui, ó. Tá aparecendo aqui, ó, na minha mão. Ó. Pra fazer as ligações do orelhão, colocava uma ficha lá e tal. E o pai dele comprou, sério mesmo, uma sacola cheia de ficha. E colocava no orelhão e ligava na rádio. E pedia pra todos os amigos, ó, tua ficha aí, ó, passa nos orelhões, começa a pedir a música do meu filho. Aí o locutor falava assim, pô, tá todo mundo pedindo, a música é sucesso, hein, vamos tocar. E aí começou a tocar na rádio. E aí começou a tocar mesmo. E aí outras pessoas, vou tocar também. E foi muito inteligente isso daí. E aí começaram a ficar famosos, né? Pois é. No filme, pelo menos, eles mostram assim, que a partir daí que eles começaram a ficar conhecidos, que a música tocou na começou rádio. a tocar em rádio e tal. E eu achei muito inteligente, muito engraçado, assim, como é retratado no filme, né? E seu próximo filme? O meu próximo filme se chama Ritmo Acelerado. Também não conheço. Também é um filme meio desconhecido, porém eu indico pra todos aí, que é uma história também muito legal. Houve na internet uma época que falaram, pô, é uma história real. Outros falavam, não era uma história real. Porque a história é a seguinte, é a história de um DJ, olha aí, um DJ surdo. DJ surdo. Como surdo? Beethoven. Mais ou menos. Século XXI. Isso, mais ou menos. Por quê? Porque é a história de um cara que ele gosta muito de música eletrônica, ele começa a produzir música eletrônica, se torna um DJ e se torna sucesso mundial. Só que aí, de tanto usar o fone, muito som alto, essa vida muito louca, assim, do cara, ele usava muita droga também. E ele começou a perder a audição. É um com o Samuel, não? Não tem ninguém famoso. Ninguém famoso? Só da música eletrônica, Outro né? Que dia aparece... eu assisti um que é de DJ, que foi com o Jamie Foxx. Não. Ele faz ele participa, acho que o filme inteiro. Mas eu não me lembro agora o nome. Não tem no elenco, assim, não tem nenhum ator famoso. Mas os artistas que aparecem são os artistas mesmo, né? Que aparece o Tiesto, né? Legal. Que é como se fosse um deus da música eletrônica, assim. O Pete Tong, que o nome original, né? Acho que é It's All Gone, Pete Tong, né? Está tudo acabado, tudo se foi, Pete Tong. Pete Tong é um DJ também muito famoso na Inglaterra, que ele tem um programa de rádio. Ele é casado com a Mary Malandro. Quem é Mary? Eu não conheço. Mary Malandro foi a ex-mulher do Sérgio Malandro. Ô, louco! É verdade, cara. Eu devia ter relacionado. Yeah! Já pensou? Aí de repente o cara tá soltando lá o Sérgio Malandro, no meio da mixagem do cara, assim. Então, e esse filme retrata a história desse cara e ele vai perdendo a audição. E um belo dia ele usa um aparelho. Ele começa a usar um aparelho. Só que ele vai fazer uma gravação e o cara mexe nos botões, coloca tudo no médio e estoura os tímpanos do cara e o cara fica completamente surdo. E aí, como que ele continua mixando e produzindo? Ele faz uma adaptação lá, umas caixas de som, como se fosse um chinelo. E ele começa a sentir o tum, tum, tum. Ele vai pelas vibrações. Olha só da batida. E ele consegue produzir uma música, tocar a música, produzir e lançar. E a música se tornou um grande hit mundial. Isso no filme, né? Se tornou um grande hit mundial e tal, só que ele mesmo nunca ouviu. Eu acredito que com o Beethoven tenha acontecido isso, né? Ele lançou algumas óperas, algumas sinfonias que ele mesmo não conseguiu ouvir, né? Porque ele já estava com a audição prejudicada. E aí o que acontece? O cara ganha muito dinheiro e tal, aí ele larga tudo e vira um cara doidão, aí vira um hippie, vamos assim dizer, né? Entre aspas.
e abandona tudo. Porque ele aprende que o sucesso é relativo. Não é só você ter dinheiro, é você ser realizado, né? Você ser realizado, reconhecido, né? Reconhecido e tal. E ele não tava mais nem aí, né? Ele queria curtir a vida dele, com a namorada dele. Então é uma história de amor, também tem amor, tem aquela parte tensa. Sim. E muita boa música eletrônica. Pra quem gosta de música eletrônica ou não gosta, a história é boa. A história é muito boa. Vou pôr na minha lista. E aí dizem que não, isso aí já aconteceu, isso aí retrata a vida de um cara mesmo. Mas o personagem principal do filme, o DJ, né, o Frank Wild, dizem que ele existe, dizem que ele não existe, mas Frank Wild mesmo não existe. Eu já ouvi dizer de um DJ do Havaí, Olha. do Havaí, que passou por uma situação parecida. E aí eu fiquei na dúvida se essa história foi inspirada na vida do cara ou não. Mas até agora eu nunca achei uma informação da onde tivesse surgido, né, essa história aí. O filme é de 2004, vale a pena aí, vale a pena. O pessoal tá conferindo. Vai estar na minha lista. Eu falei esse filme aí também por ser um filme diferente dos musicais famosões aí que eu acredito que a maioria conhece. Mas na minha lista ainda tem mais 3 aí que talvez vocês conheçam. Posso pro meu agora? Vai pro seu agora, Então beleza, já que a gente estava falando de pessoas surdas, meu próximo filme vai ser O Segredo de Beethoven. Já assistiu? Opa, com certeza. Existem com certeza. 2 filmes de Beethoven. O Segredo de Beethoven é o mais recente. Não? E tem A Minha Amada, como que é? Que é do Beethoven também? Minha Amada Imortal, acho. Isso, né? Minha Amada Imortal. Esse O Segredo de Beethoven é um filme que... Eu não assisti esse Minha Amada, mas O Segredo de Beethoven é um filme muito bom e ele retrata o momento que o Beethoven já tá surdo e ele contrata uma escrivã para ajudá-lo nas composições e tudo mais. Porém, ela também compõe. O filme é interessante que ele retrata todo um preconceito que havia com mulheres que estavam ali presentes, tentavam, né, entrar no ramo da música, todo o machismo mesmo que existia na época. Que ele fala, você é mulher, você não é capaz de compor. Existe alguma compositora famosa? Compositora famosa? Eu conheço uma que vocês provavelmente não conhecem. É uma japonesa, chama Yuki Kajiura. Ela escreveu várias músicas para várias animações japonesas e até mesmo o filme. E as músicas dela são sucesso toda a Ásia. E eu gosto muito das músicas dela. Eu vou colocar um trechinho aqui para vocês conhecerem um pouco do trabalho dela. Mas eu gosto bastante das músicas dela. São músicas que me inspiram, né? Espero que você que esteja em casa e se esteja gostando desse som que você está ouvindo, vai lá, procura Yuki Kajiura, tá aqui embaixo, ó, como escreve. E, bom, o filme, além disso, né, no final mostra a tão famosa Nona Sinfonia de Beethoven. Isso não é spoiler, acho que pra ninguém, como essa música, acho que todo mundo conhece, né? E mostra um pouco do processo que ele chegou pra compor ela. E também um pouco da quebra desse preconceito que havia com a música composta pela ajudante dele, né? Ele mesmo se quebra esse preconceito e acaba ele tocando a música dela. Mas é difícil porque mostra também o Beethoven como um cara extremamente ranzinza, né? Um velho chato, assim, né? Bem chato, né? Ele vai contra ela namorar, que ela tem um namorado. Ela era no convento. Então, enfim, é um filme muito interessante. Tem uma cena doida, assim, que mostra o Beethoven tomando banho e caindo tudo na casa de baixo. Essa parte é engraçada. Você pensa que, nossa, Beethoven, o cara devia ser rico, Não. Os músicos naquela época eram mais valorizados após mortos, o que acontece ainda hoje. Então isso que eu ia falar, pô, não mudou nada, né? Não mudou nada. Apesar que hoje ainda tem um pouco do sucesso. Sim, mas sabe qual é o nome que mais vende hoje? Michael Jackson? Kurt Cobain, cara. Kurt Cobain, seguido de Elvis e Michael Jackson. Só gente morta. O Michael Jackson não. Ele está vivo. Olha aí. Será? E o Michael Jackson fez um musical também? Moonwalker, né? Verdade. Mas não tá no nosso top aqui, mas... Verdade, tem o filme This Is It, mas documentários não estão aqui. Que é um documentário sobre a... Que é muito bom, turnê. muito bom. Muito bom, assista aí também. E, bom, eu acho que não tem mais nada pra falar sobre O Segredo de Beethoven. Se você quer descobrir o segredo, assista ao filme. Eu não vou dar spoiler. O máximo de spoiler que eu dei aqui foi que toca a Nona Sinfonia
tão aclamada de Beethoven. Posso falar de uma cena que eu achei legal, que não é Claro, spoiler. pode falar. Então tem uma cena que você que tem banda, você que ensaia na garagem, você que ensaia no seu quarto, que incomoda os vizinhos e tal. Ah, eu já fiz muito isso. O Beethoven também incomodava alguns vizinhos. Claro. Porque ele tocava ali e tal, principalmente quando ele começou a ficar surdo e tal, né? E aí tinha uma mulher que ela falava que ela era a única que não se incomodava, porque ela tava ouvindo uma música inédita Sim. do Beethoven gratuitamente, porque até então, para você assistir um concerto, você tinha que ser da nobreza da época, né? Verdade. O povão não ia para esses lugares. Tinha os lugares específicos que Mozart, depois a gente vai falar um pouquinho de Mozart também, queria frequentar. Sim. Mas logo mais vamos falar um pouquinho mais de Mozart, né? Você me lembrou agora, falando isso, tem uma cena, você falou da adaptação, do DJ surdo e tal, pra tocar. Logo no começo do filme, quando a escrivã chega pra fazer teste com Beethoven, ele tá com uma parada assim, de metal, feita de, sei lá... Era muito louco isso daí. daquele material pra fazer calha, esqueci o nome agora. Mas, ele tá com um negócio que é pra ampliar o som, pra ele tentar ouvir alguma coisa, né? Como se fosse uma concha acústica, seria, né? Exatamente, pra amplificar o som que é produzido pelo piano, né? Olha aí. Naquela época já existia gambiarras também. Né? Ele era um pouco brasileiro. Um jeitinho brasileiro pra se adaptar. É isso aí. E o seu próximo? O meu próximo a gente saiu de uma história romântica. Uma história romântica. Across the Universe, uma história de superação, que foi o Ritmo Acelerado. Vamos agora pra comédia mesmo. Comédia. Os Irmãos Cara de Pau. The Blues Brothers. Blues pra mim seria esses aqui, ó. Esses azuis aqui, ó. Os Blues Brothers. Não, Blues Brothers, os Irmãos Cara de Pau. Provavelmente você já deve ter visto a imagem do Dan Aykroyd, aquele que fez o Caça-Fantasmas. Ah, sim. E o John Belushi, que é aquele gordinho, né, com aquele chapéu, o óculos escuro, parecendo dois caras da máfia, parecendo um integrante do Poderoso Chefão. Olha só. Olha aí. E é um filme, lógico, o nome já fala, Os Irmãos do Blues, né? Aqui que foi traduzido como Os Irmãos Cara de Pau. Tradução brasileira. Seriam os Irmãos do Blues, né? Sim. E eles são irmãos mesmo, então é uma história muito engraçada. Tem muita comédia, que um sai da cadeia, aí o irmão vai esperar, eles falam, vamos voltar com a nossa banda. E ele vai pra cadeia por aplicar golpes. Seria um querido ladrão. Querido ladrão. Um querido trapaceiro, né? O cara vai preso, depois ele sai, forma uma banda com o irmão dele, e eles começam a viajar pra achar os outros integrantes da banda e tentar reformar essa banda. E, cara, cada local que eles vão é um artista lendário que eles encontram, né? Então tem o James Brown. O James Brown no filme é um pastor, cara. Sério? É um pastor, cara. Muito louco, muito louco, muito louco. Tem o John Lee Hooker, que é um blues, né? Um bluesman, um bluseiro, tocador de blues, assim, lendário também. Tem a Aretha Franklin, que é uma das minhas ídolas. Não sei se existe essa palavra, mas ela é minha ídola. Do blues, do jazz, do soul. Que, cara, ela é a esposa de um dos caras da banda, né? Da banda que eles estão procurando lá. Então ela dá uma bronca no cara, tipo, você não vai com eles, porque depois você vai me deixar sozinha, não sei o quê, eu tenho filho pra criar, eu tenho casa pra arrumar, eu tenho que trabalhar aqui e tal. E tudo isso, aí sim, de forma musical, que ela vai dando a bronca no cara musicalmente, mas, cara, é um soul, é um jazz, é um blues maravilhoso, cena cara. do filme de Mozart agora. Pois é, mas... Depois a gente fala dele. O Mozart vai ter um capítulo especial na nossa conversa aqui. Mas... assiste, é uma história, tem perseguição, tem tiroteio, tem bagunça, tem comédia. É uma diversão garantida pra família. É um filme que você pode assistir com a tua avó, pode assistir com teus sobrinhos, que é muito legal, cara. E muita boa música também. Blues Brothers, Os Irmãos Cara de Pau. Esse é famoso. Esse já passou da tarde. Naquele canal. Já passou naquele canal. Então eu vou falar o meu terceiro. Nossa, agora você falou de um, me lembrou outro, cara. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma menção. Cada um vai ter que fazer mais uma menção honrosa. Sim, sim. Pra poder falar de todos. Tem tantos filmes musicais que eu gosto que vou deixar um monte de fora, mas a gente vai fazer menções honrosas aí. Vamos lá. Meu próximo, pra não
pra não me alongar, né, ou melhor, pra não me prolongar, eu vou falar brevemente. É um filme que já passou também naquele canal. Ele é sobre música, mas é uma comédia romântica. Olha aí, comédia romântica, hein? O nome do filme já tem tudo a ver com música. É Letra e Música. O nome do filme é Letra e Música? Letra e Música. É composto por Hugh Grant e Demi... como é que é? Não é Demi Moore. Demi Lovato? Drew Barrymore. Drew Barrymore. Eu lembro da Drew Barrymore quando ela foi aquela menina do ET. Verdade. E as Era Panteras, uma pequena... claro. Não, mas Panteras já foi... Pantera é incrível. Já foi 80 anos depois. Eu lembro dela criancinha no filme do ET, o Extraterrestre. É um filme muito legal. A introdução dele é sensacional, mostra um pouco das bandas pop dos anos 80, né? E aí mostra que o compositor, que era famoso nos anos 80, meio que falido, sem espaço no cenário musical. Ele não é falido porque ele tem um piano na casa dele, um apartamento e tudo, né? Mas ele já não consegue mais espaço, tá tentando se relançar na carreira, né? Que ele até tinha lançado um CD solo, mas não fez sucesso. E aí ele encontra a Drew Barrymore, que acaba virando letrista, e rola um romance aí, e eles acabam fazendo uma música que foi até gravada pelo Yahoo. Aquele Yahoo. Não é o site de busca novamente. é aquela banda que fazia as versões ao pé da letra das músicas, né? É exatamente. A música se chama Way Back Into Love. No Brasil, acho que é Tudo o que eu queria era ter você de novo, amor, sei lá. Ô, louco! Coisa assim. O Yahoo, imagina assim, você sabe cantar um trechinho que fala o refrão aí? Eu acho que era tipo, tudo que eu queria era sentir, alguma coisa assim. Não, mas às vezes a música fala assim, Way Back in Love, ou erro, tudo que eu preciso ver. Vai atropelando palavras, pra se encaixar na métrica. Então, eu não sei o nome da música na versão Yahoo? Na versão Yahoo, mas eu conheço a música. E são duas versões que, na minha humilde opinião, no meu humilde gosto, né? São duas versões muito legais. E eu gosto bastante desse filme, é um filme que me inspira bastante, né? Eu ainda não assisti esse filme, hein? Não, é que eu não sei se você gosta de comédia romântica, mas pra quem quer um programa aí com a namorada, né? Ou um programa mesmo pra família, que é uma comédia, né? Você vai dar risada em alguns momentos. E ele é bem divertido mesmo. E ó, a técnica tá me dizendo aqui que o nome da música do Yahoo, a versão, ficou De Volta para o Amor. De Volta para o Amor. Então é De Volta para o Way Back to Love. A tradução tá aí. O Yahoo é uma aula de inglês, cara. Sim, eles fazem adaptações muito boas. E boa parte das músicas que eles lançam são músicas famosas aí no estrangeiro, né? E que eles traziam pro Brasil, ainda trazem, mas hoje em dia mais modestamente. Quer ver que você de casa vai lembrar? Mordidas de Amor. Love Bites. Então aí também serve pra gente... Foi aquele papo que a gente teve com o Poderoso Chefão, né? As letras em português. Às vezes você canta em inglês e tal, não, valoriza mais a música do inglês, fica legal. Cara, mas pode ter uma letra meio besta. É verdade. Mordidas de Amor. Mordidas de Quando faz amor, se olha no espelho. Será que você ainda lembra de mim? A pessoa canta a música em inglês, nem sabe o que tá falando, de repente... Aí critica assim, não, porque a música brasileira só fala besteira. A versão do Yahoo ficou ridícula. É igual, cara. Tem tanta música estrangeira que a galera canta e escuta por aí, que fala de muito mais besteira do que música, muito funk aí. Você lembra? A galera não sabe, né? Você lembra de um... Tinha uma música, acho que era começo dos anos 90, que falava Don't Wanna Short Dick Man. Eu já sei o que ela tá falando, mas... Pois é. Não vamos falar aqui porque não vamos falar palavrões. Mas essa música é recheada de palavrões em inglês. Porém, a cantora, quando veio pro Brasil, se apresentou aonde? No programa da Xuxa. Nossa! Para crianças. E cantando Don't Wanna Short Dick Man. Acontece. Antes de você dar o seu penúltimo, a gente já tá... Passou da metade do programa já, a gente não chamou nenhum comercial. Então agora é a hora. Então vamos lá. Voltando aqui, agora eu quero saber, Wellington, qual é o seu penúltimo filme do
nosso top 10 de top 2, top 5. Olha, é um filme que eu gosto de assistir muito, não me canso de assistir esse filme. É um filme de 1991. 1991. 1991. Um ano mais velho que eu. Olha aí, olha aí. É um filme assim que foi indicado para muitos prêmios. Acredito que pela trilha sonora tenha ganho muitos prêmios. E a trilha sonora é maravilhosa. E é feito, a trilha sonora mesmo, é tocado pelos atores. Sério? Sim, são atores and músicos. And music. And musicians. E é muito legal. O filme se chama Commitments. Qual seria a tradução do... Também não faço a mínima ideia, mas no Brasil veio como Loucos pela Fama. Loucos pela Fama. Loucos pela Fama. The Commitments, Loucos pela Fama. Esse filme também já passou na Globo. Sim. Mas acredito que seria mais legal você pegar um DVDzinho aí, um Blu-ray. Chama os amigos, faz uma pipoca, né, de micro-ondas mesmo, pra não que é uma delícia. a panela. Então. Porque é um filme também pra família toda. E qual que é a história do filme? Ele se passa na Irlanda do Norte. Irlanda do Norte. Irlanda do Norte. Ou seria Irlanda do Sul? Eu não sabia nem que tinha 12 Irlandas. Dublin. Dublin, que é a cidade do U2 lá, fica... Eu não sabia nem que tinha 2 Irlandas, cara. Uma das Irlandas é Eire, né? Eire? Acredito que... A música do The Killing Joke? Olha aí. Nosso programa cheio de referência com nossos próprios programas. Tá vendo? Já estão virando clássicos, já somos claro. clássicos. Então, esse filme se passa em Dublin, na Irlanda, não sei se é do norte ou do sul. E um cara, ele resolve ser empresário, ele não é músico, então ele coloca um anúncio no jornal recrutando músicos para formar uma banda de blues. Olha só. E ele consegue achar um grande cantor, um grande guitarrista, um grande baixista, algumas cantoras para fazer backings. E são músicos que sozinhos não funcionaram. Eles tiveram suas bandas, suas carreiras, mas não decolou. Quando eles se juntam, parece que tem aquela mágica. E o cara consegue determinar o papel de cada um. Você vai cantar assim, você vai tocar assim, tal. E todos eles sabem respeitar o seu papel dentro da banda, né? Aí você vai ter que assistir o filme pra ver. Aí você vai ter que assistir o filme pra ver. Porque uma coisa que eu já vi acontece muito, aliás, é um músico acabar atravessando o outro, porque... Ego. Ego. Essa é a tônica do filme. Então, essa é a tônica? Porque sozinhos ninguém, né, não tinha conseguido nada. Quando se juntam, um começa a falar: mas eu fui melhor. O cara aumenta o somzinho da guitarra ali pra parecer mais. Exatamente, exatamente. Sempre tem um guitarrista. E sempre tem um baterista louco também. Mas a trilha sonora é maravilhosa. Tem um destaque, né, pra uma música chamada Dark End of the Street. Que eu já ouvi na voz da Aretha Franklin, que aparece no filme do Blues Brothers, que a gente acabou de falar. Que é uma interpretação maravilhosa, cara. E esses caras na vida real são músicos, né? Tocam também, mas ninguém conhece os caras, né? são lá de Dublin mesmo e por lá ficaram, né? Sim. Mas é uma história maravilhosa, cara. E aí você vai ver no final, não vou contar a história aqui, você vai ter que assistir, vou deixar você na curiosidade. Você vai ver que, cara, só juntos é que a gente chega em algum lugar. E assista, cara, é uma trilha sonora muito boa, a história é muito legal, atual, e uma boa diversão também. Mais um filme de música clássica, e é o filme Tchaikovsky, Delírios de Amor. Olha aí. É um filme muito interessante, não pela parte da música, mas pela parte da história do músico, né? Como a gente disse aqui também no do Zezé de Camargo e Luciano. Que acontece, ele mostra um pouco do começo de carreira, como Tchaikovsky Tchaikovsky é polonês ou é austríaco? Não me lembro. O filme ele é muito interessante e ele mostra um pouco do trabalho do Tchaikovsky, que você provavelmente conhece aí, o Quebra-Nozes, né? O Lago do Cisne, e mostra um pouco do processo que foi a composição desses filmes. E é um filme, se não me engano, dos anos 80 ou 70, não é um filme tão recente, e ele tem uma linguagem um pouco difícil e entediante, apesar de tudo, apesar dele estar aqui de ser o meu penúltimo. Eu gosto muito dele
por contar bastante da história do Tchaikovsky. E ele chama Delírios de Amor porque tem várias cenas que são delírios mesmo do próprio Tchaikovsky. Que pra quem não sabe, Tchaikovsky era homossexual. Em um tempo que não era normal ser homossexual. Ele teve que casar pra provar a masculinidade dele, pra poder continuar como musicista, né, do grupo, tudo. E é um filme muito interessante pra você ver esse lado, não só esse lado, de novo, do preconceito, né, que existia naquela época, mas um pouco da forma um pouco da história mesmo dele, da forma que ele utilizava para suas composições, que é incrível ver ele compor. É um filme muito interessante nesse aspecto. Apesar de ter muitas cenas de delírios que realmente, cara... Delírios na palavra delírio mesmo. São assim, delírios. De loucura mesmo. É dorgas, sabe? É o famoso D-O-R-G-A-S. Dorgas. É difícil de... Ele chega a ser um pouco maçante, mas pela história vale a pena você fazer um esforcinho aí pra assistir ele até o final. Eu achava que ele era polonês ou austríaco, mas ele nasceu numa região que hoje é ali aquele bloco perto da Rússia. E ele é mais recente, né? Ele é de 1800 também. 1840, igual né? Beethoven, só que ele é posterior a Beethoven, né? E ele é muito famoso por seus incríveis balés, né? E por todo... já era o período romântico, né? Que se iniciou ali com Beethoven, né? Exatamente. E os balés deles ficaram marcados aí pra eternidade. Não tem um filme tem o filme do Cisne Negro, né? Recentemente, trabalhando um pouco lá. Muito bom filme, hein? Eu não assisti filme ainda, mas eu sei que ele trabalha um pouco com o Lago do Cisne, né? Então, será que tem a ver, então? Consequência do... Porque o Cisne Negro, pra quem assistiu, tem umas partes de delírio também. Será que tem alguma coisa a ver com o Tchaikovsky? Eu não sei. Eu sei que os delírios fazem parte da composição, do processo dele de compor. Os delírios que ele tinha, porque ele tinha um casamento infeliz com uma mulher que ele via ela nua e ele tinha nojo. Então, tipo, ele tem delírios com romances na cabeça dele. Ele trocava carta com uma senhora. E a partir dessas cartas que inspiravam ele a compor. Olha aí que eu acho muito interessante o processo de compor dele. E aí quando essa mulher que trocava cartas com ele descobre que ele é homossexual, e ela patrocinava ele também, né? Financiava ele. E a aí gente perdeu a gerente. Exatamente. Era quase uma prostituição, né? Apesar de não ter ali o contato físico, né? Era quase uma prostituição. E quando ela descobre que ele é homossexual, ela abandona ele e ele fica largado às traças, sabe? Tipo, ele tá no topo da carreira e cai de uma vez. E tipo George Michael? Ele lida com isso. Tipo George Michael, quando se assumiu? Talvez. Fez pum. Talvez. Aquele ator que fez o Fantasma, lembra? Não. O personagem, não, agora eu não sei como que é o nome original do Fantasma. Não, acho que é Fantasma mesmo. Que tinha o anel do Fantasma. Ah, tá, Fantasma. E esse Fantasma. Aí o ator se assumiu homossexual, cara. Ele nunca mais conseguiu um papel de relevante. Então, é uma realidade que até hoje tá presente e é um pouco triste, né? Teve o Rick Martin também, mas que ainda tá aí, eu acredito. Ah, mas o Rick Martin tá vivendo a vida louca. Vivendo a vida... É isso aí. Isso aí. Vamos pro... E o Tchaikovsky que tinha um belo bigode, hein? Ele tinha, né? Bigodão. O homem de respeito. E agora, vamos para o último do... Porém, não tão último assim, porque a gente vai fazer as menções honrosas, mas... Pra mim, se você perguntasse eu diria esse. Qual que é? A Encruzilhada. A Encruzilhada? É um filme sensacional. Você, na sua casa aí, você já deve ter... Opa, esse eu já assisti. Já passou em todos os programas que você já deve ter imaginado. Aqueles, né, que passam filmes. Não é um filme novo. Sim. É estrelado pelo Ralph Macchio. Ralph Macchio? Quem é Ralph Macchio? Conheço. É o Karate Kid, cara. É sério? É o Karate Kid. É o Daniel San? O Daniel San. Poxa vida. Ó, e esse filme também é um filme baseado no blues. Tem também aquela polêmica, foi verdadeiro, não foi verdadeiro a história, porque seria a história inspirada na vida do Robert Johnson. Quem é Robert Johnson? É um dos maiores tocadores de blues de todos os tempos.
Tanto que grupos como Rolling Stones, Beatles, o Chuck Berry, todos eles fazem muita reverência ao que foi o Robert Johnson. E naquela época, acredito que 1920, 30, sei lá, as gravações eram feitas de forma precária, né? Sim. Não tinha essas técnicas que hoje a gente tem, chamado tipo overdubs. O que é um overdub? É tipo você corrigir aquilo que você errou. Naquela época era aquelas fitas pra corrigir, você tinha que cortar uma e colar na outra, né? Não era nem fita naquela época. Nem fita naquela época. Não, aqueles rolos que eu falo, aqueles rolos desse tamanho. Sim. E hoje, hoje com toda a tecnologia, você pode tocar com você mesmo. Você pode duplicar sua imagem, você pode fazer uma entrevista com você mesmo. Verdade. Que nem você tinha falado que a gente não tem convidados, de repente você poderia ser seu próprio convidado. É verdade. Com a tecnologia hoje, naquela época não existia isso. Ou era a banda tocando ao vivo muito bem ensaiada, e no caso do blues, era só ele, o violão e a voz. Porém, tem algumas lendas assim, porque quem ouve o disco, depois foi tudo remasterizado, a discografia dele não é tão grande, cabem hoje, seriam em 2 CDs, né, todas as músicas, porque eram muito curtinhas, né, aquela lamentação do blues e tal. Mas ele tinha uma técnica muito avançada e que, lógico, não tinha câmera para filmar, então a gente só tem os registros de áudio mesmo. E parece que tem mais alguém tocando com ele. Sério? Porque aqueles acordes que ele faz não parece ser de uma pessoa só tocando, parecem ser 2 pessoas tocando. E aí começam todas as lendas, que ele tinha vendido a alma numa encruzilhada, porque tem muita música dele que fala de pacto, que fala de encruzilhada. Na encruzilhada. Exatamente. E o filme retrata essa história de um cara que não tem sucesso, tocador de blues, faz um pacto com aquele que não vamos falar o nome, que não pode ter o nome falado. Voldemort. Com o Voldemort da época, faz lá o contrato em sangue, só que aí depois o Voldemort daquela época, né, quer buscar ele, porque ele já começa a ficar velhinho e tal, e ele não quer ir pro inferno. E aí ele precisa romper esse contrato. Eu já assisti esse filme. Então ele precisa treinar um menino, que seria o Karate Kid, o nosso Ralph Macchio, o Daniel San, que saiu lá de um mestre e foi para outro mestre. E ele vira um grande solista de guitarra, um grande guitarrista, e ele tem que ganhar do pupilo do diabo. Não era do Voldemort? Então, agora eu falei. E se ele ganhasse, o diabo rasgaria o contrato e ele poderia morrer e ir pro céu, né? Tranquilamente, assim. E é muito legal isso daí, cara. É muito legal. E vale a pena. O duelo de guitarra, quem fez todos os sons de guitarra foi o Steve Vai. Olha só. E tem um detalhe, né, técnico desse filme aí, muito engraçado, que o Steve Vai, ele é tão bom, ele é tão rápido, ele é tão ágil, que ele precisava errar no filme, ele precisava fazer um solo errado. Ele teve que treinar o erro, porque ele não conseguia errar, de tão perfeito que ele é, cara. Ele teve que errar praticamente robô, né, cara? Um compressor head. Pois é, o compressor head, programado pra acertar sempre. E essa cena do duelo de guitarra, cara, é uma das cenas mais maravilhosas do cinema. Não é que é dos musicais, é do cinema. Do cinema. E o Ralph Macchio também tem aquele lance, ele é branquinho e ele tem que entrar no blues, que é dominado por negros, né? Sim. E ainda mais naquela época existia era um preconceito ao contrário. Então ele ia se apresentar, os caras falavam... Racial. Porque eles estavam saindo do período de escravidão, né? Sim. Então eles achavam que um branco se infiltrando ali era pra, sei lá, cometer algum tipo de violência ou tentar destruir a cultura deles. Então, o Ralph Macchio tinha que provar que ele tinha o feeling, que ele tinha o sentimento, que ele tinha toda aquela carga emocional que o blues tem, né? Então, muita boa música também. Vai ter parte da risada também, né? Tem umas partes de comedinha ali, mas a história é maravilhosa, cara. Então, é um filme de 1986, cara. Então, não tem essa de spoiler, porque todo mundo teve tempo suficiente pra assistir. Eu já assisti no Corujão da Globo. Pois é, já passou na sessão da tarde. Só que é um filme... Lógico, se você assistir na TV, ele vai ter muitos cortes. Sim. Principalmente a cena do duelo, que é uma cena muito longa. Então eles costumam cortar. Mas pega o DVD, faz aquele download maneiro, maroto, cheio de ziriguidum, né? E chama assiste. Os amigos e assiste. E assiste, cara, porque é diversão garantida também. E agora, Fabiano, o teu filme
top dos tops. Então, mas a gente não falou que não ia classificar? Não, mas de todos que eu falei, a Encruzilhada pra mim é o meu top dos tops. Tá bom, então eu vou falar do meu top dos tops, que eu já assisti várias vezes, apesar de ser um filme de 3 horas de duração. 3 horas and 30 minutos, segundo a versão do diretor. Versão estendida, que é essa aqui que eu tenho. Olha aí. Que é Amadeus, filme do Mozart. Nós falamos. Se o filme é do Mozart, por que ele chama Amadeus? Amadeus. Porque é Wolfgang que Amadeus Mozart. Não é o nome de verdade dele, né? Não. Não é o nome de verdade dele. Eu também não sabia, aliás, eu não lembro agora qual que é o nome real dele. Eu sempre achei que era... Eu tenho uma colega que ela é muito fã de Mozart, se eu falar alguma coisa errada, ela vai me crucificar. Olha aí. Mas ela falou pra mim que não é o nome de verdade. Se ela falou, eu baixo a cabeça e aceito, porque ela realmente é muito fã de Mozart. Eu sempre acreditei que era Wolfgang Amadeus Mozart. Amadeus Wolfgang Amadeus Mozart. Bom, o Mozart, cara, é aquele negócio. O moleque tinha 4 anos, 5 anos, já tocava excepcionalmente, né? O pai dele levava ele pra cidades. Quem não conhece a história aí, o pai dele fazia turnês com ele quando ele era criança. E quando ele cresceu, né, ele acabou deixando o pai e indo pra Viena, né, atrás da carreira dele. E acabou se casando, e ele tinha problemas com bebida. E também tem toda aquela questão do músico, apesar dele ser reconhecido pela corte, tem uma questão ali numa, como diria o popular hoje, uma treta entre o Wolfgang, ou melhor, Mozart, e o Salieri, né? Que era o compositor da corte, e acaba perdendo um pouco de espaço pra Mozart. Porque a história é narrada pelo Salieri. Pelo Salieri, né? Já louco, eu digo, já louco. Não louco, mas em um hospício, né? Ele já tá num asilo, num hospício, e é o médico entrevistando ele, né? E ele vai contando pra esse médico como que foi a vida dele, porque ele chegou ali, né? E ele é acusado de ter sido um dos culpados. Acusado não, ele se acusa de ter sido o culpado da morte de Mozart. Exatamente, ele fala. O início do filme, olha o spoiler aí, mas também é um filme de 70. Não, é um filme dos anos 80, hein? Porque ganhou muitos Oscars, que eu me lembro. Acredito que seja 85, olha aqui, ó, 86. É de 84. Olha aí, quase que eu acertei. De 8 Oscars. Era um recordista. Tá vendo que é um filme top dos tops. Mesmo. Esse recorde só foi batido depois pelo Titanic, não foi? Que teve 12, eu já né? não sei dizer. Acredito que era o Ben-Hur, que tinha muitos Oscars, depois o Amadeus e depois de tantos Oscars assim foi o Titanic, né? E uma das primeiras cenas, acho que é o médico, o padre, né? Ouvindo o cara falar, fui eu que matei Herr Mozart. Ele tenta se matar no começo do filme. Isso, exatamente. Cortando a garganta, né? Porque ele falava que ele tinha muita inveja do Mozart e não aguentou, então ele prejudicou o Mozart de todas as formas. Tem várias cenas que eu acho sensacional, inclusive as cenas da risada. Você pode ver aqui uma risadinha dele. É incrível o ator como fala, como representa as risadas. Excelente ator, hein? Excelente ator. É um filme digno de 8 Oscars mesmo. E há várias cenas que eu acho divinas nesse filme, né? Inclusive uma eu já citei quando Mozart fala que o único jeito de você colocar 2 pessoas falando ao mesmo tempo, sem gerar alguma confusão, é através da ópera, né? É através da música. E você vê que Mozart, ele realmente respirava música e álcool, porque ele tava todo bêbado, tava todo o tempo ali com a garrafa na mão. Isso já, depois ali que a carreira dele tá, né? Ele era um verdadeiro rockstar pra época, né? É um rockstar pra época, só que não tão reconhecido assim, né? Você vê que no final do filme, dando spoiler, acho que não, porque, né? Pô, um filme de 86, 84. Obrigatório pra todo músico, né? Ou você que é um filme cultural, isso daqui é cultura, né? Tudo é cultura, mas isso daqui é muita cultura. Então, assim, é um filme. No final do filme a gente pode ver. Ele acaba sendo enterrado como mais um ali, como né? indigente, né? Numa vala. Então ele não é só mais posterior a sua morte que ele vai receber todo o glamour. Inclusive, Salieri, eu vou só completar antes de deixar você falar. Inclusive, Salieri, um trecho que eu acho sensacional, que eu tô aqui dando voltas e não cheguei nele ainda, é a parte em que Salieri vai pro piano, toca uma música, pergunta pro padre, você conhece? Ele, poxa, claro, eu não sabia que era sua. Ele fala assim, não é do Mozart. Aí ele toca uma dele e o padre... contrário.
E o padre lá nunca ouviu, é o contrário? É o contrário. Primeiro o Salieri fala assim, ó, você conhece essa música? E começa a fazer assim. Param, barananam. Não tô muito bem lembrado, não. Ah, já sei. Vou falar uma, ó. Pam, 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 pam. E o padre começa a cantar. Tan, 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 tan. Hey, aí que ele fala, né? Eu não sabia que era sua. Mas não era. Era daquele desgraçado. Então é um filme muito legal pra você conhecer um pouco da história do Mozart. Essa versão em que Salieri é o culpado é baseado, na verdade, numa peça. Não há relatos históricos de que realmente ele tenha sido assassinado pelo Salieri. Inclusive o Salieri deu aulas pro filho do Mozart. Aulas de música. Salieri deu aulas para filho do Mozart, para Beethoven, se não me engano, para Liszt. Salieri era um grande, talvez um não grande compositor, mas um grande professor. Você vê que vários alunos, eu penso, poxa, se realmente aquele Salieri do filme fosse verídico, fosse totalmente real, cara, coitado do cara, todos os alunos dele, sabe, se glorificando, e ele ali que sempre procurou isso, né? Ele pede a Deus o dom da música, que ele sempre admirou os músicos, né? O Salieri, ele culpa Deus, né? Ele culpa Deus. É aquele negócio do esforço contra o dom, é como se Mozart tivesse o dom, e Salieri, por mais que se esforçasse, não conseguisse alcançar Mozart, porque ele era o escolhido, ele era ele era o cara, sabe? Ele era o cara. Esse cara era ele. Não era o Roberto Carlos, era ele. Era Mozart, né? E pra mim é o filme dos filmes. Eu também gosto muito. Como o Fabiano ia falar desse filme, né? Eu também não coloquei na minha lista aqui. Mas, pô, se fosse um geral, com certeza nós dois chegaremos nesse filme aqui. Amadeus. Se você, compra aí o DVD ou Blu-ray, vale a pena, a versão estendida, 20 minutos. Esses 20 minutos faz diferença pra você entender um pouco do filme, porque tem uma cena que é cortada na versão comercial, né? Comercial, cinematográfica, que é muito legal depois quando você assiste. É 20 minutinhos a mais que faz diferença. Agora, vamos para o nosso comercial, a gente volta para fazer a menção honrosa e encerrar o programa, porque já estamos estourando aí quase o tempo, né? Tem que ser uma menção honrosa rapidinha aí. Então vamos lá para mais um comercial e procurem aí Amadeus e assista. Filmes que não entramos muito em detalhes, mas que a gente acha que vale a pena você assistir aí, que também são filmes tão legais quanto. Sim. Eu diria que Tenacious D e A Palheta do Destino, pra quem gosta de rock, é um filme muito legal, cara, com o Jack Black, que sempre tem também os filmes relacionados com música, né? E passando bem por cima mesmo, é a história, o cara vê todas as fotos, né, dos grandes nomes do rock, vê que todos eles têm uma palheta peculiar. E essa palheta nada mais era, depois de muitas pesquisas sérias, era a unha do diabo. Sério? Então por isso que o cara pegava aquela palheta e fazia solos incríveis. Eu acho que por isso que hoje ainda tem aquele estereótipo de roqueiro, sim. roqueiro, mas esse filme é uma comédia. Mas uma comédia bem comédia mesmo. Bem esculachada. Bem esculachada. É igual a minha menção rosa, eu acho. Isso. É uma comédia totalmente esculachada. Você já deve ter visto o Jack Black, ele só faz comédia pastelão, assim, né? É um cara muito engraçado. E aí eles vão em busca dessa palheta pra fazer sucesso. Então é aquela busca incessante pela palheta do destino, né? Que vai traçar aí o destino do Tenacious D. Essa banda que era fictícia, acabou se tornando real. O Jack Black faz turnê mesmo com o Tenacious D e é muito legal, cara. A minha banda, digo. Só fazendo um parênteses, nesse filme o diabo é o Dave Grohl. Olha do só. Foo Fighters. Olha aí, que era baterista do Nirvana, virou o vocalista aí do Foo Fighters. É ele, cara. Eu só fiquei sabendo disso depois que eu vi os créditos. O meu filme, que vai ser também uma comédia meio pastelão, é a Escola do Rock. Com quem? Com o próprio Jack Black. Exatamente. O Jack Black, de novo, fazendo filme relacionado à música. E é um grande filme. Tem várias cenas que viraram clássicos. Na internet aí, galera, entra no Facebook, tem várias tirinhas assim, né?
que sai aí na internet com piadas do filme, ou não, né? Que o povo cria inspirado em alguma cena do filme. Mais menções honrosas? Mais menções honrosas, vamos só citar aqui, só citar o nome. Quase Famosos. Outro nacional que é muito, muito legal pra galera assistir, Cazuza. Sim, O Tempo Não Para. Eu diria que o Labirinto com o David Bowie é sensacional, cara. Tem um filme também, em inglês August Rush, e no Brasil O Som do Coração. Mas é um filme sensacional, onde o menino tem um ouvido absoluto e em um certo momento... O que seria um ouvido absoluto? Ouvido absoluto é aquela pessoa que escuta as notas e consegue identificar e reproduzir depois. Qualquer tipo de som, ele já sabe que nota que é. Só ouvindo, assim, é incrível, né? Eu queria ter esse dom. Muitos músicos têm ouvido treinado, mas não têm ouvido absoluto, né? Uhum. Eu acho que o meu é mais ou menos treinado ali, tá bem. Eu me dou bem com o meu ouvido. Mas, infelizmente, eu não tenho ouvido absoluto. Você tem? Olha, eu costumo ouvir, mas se você tiver alguma coisa pra me falar, eu sou absolutamente todo ouvidos a você. Então tá. E pra fechar aqui as minhas menções honrosas aqui, o filme chamado Control. Control. Não é aquele Control do Windows. Control Alt Del. Já pensou? Deu erro aí. É a história do Ian Curtis. Quem que é Ian Curtis? É o vocalista do Joy Division, uma banda do final dos anos 70 aí, totalmente obscura. Provavelmente você não deve ter ouvido falar, mas já ouviu falar do New Order. Sim. Então, quando ele morreu, não é spoiler do filme, porque todo mundo sabe que o cara morreu, os caras que sobraram da banda, Joy Division, mudaram o nome pra New Order. E é um filme muito triste, muito triste. E pra encerrar aqui a minha lista de menções honrosas, assim, e terminar mais pra cima, o filme do Johnny Cash, cara, de 2005, Johnny e June. Eu acho que esse aí chegou a passar na TV também. Conta a história, né, do grande, lendário e sensacional Johnny Cash. E também é uma história de superação, uma história de amor, uma história de música. E para todo mundo aí que passa por dificuldades na carreira e até na vida pessoal, o nosso Johnny Cash aí é um grande exemplo. Aqui no Brasil, talvez ele não seja tão conhecido, mas fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, ele tá no mesmo patamar do Elvis. Louco. Pra você ter ideia, assim, ele é idolatrado tanto quanto Elvis. Então, assistam Johnny e June, de 2005, vocês vão gostar. Então, nosso programa vai já estourando o horário. Hoje foi só sobre filmes musicais e a semana que vem eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre o Led Zeppelin, que tem uma polêmica aí acontecendo, talvez você em casa aí já saiba, se não sabe, mais detalhes final de semana que vem com a gente aqui no Papo Musical, 15 horas, desculpa, 3 horas da tarde ou 15 horas, né, aos sábados, domingos e horários não programados aí durante a semana. E quem perdeu no Canal 9 pode assistir pelo canal do YouTube, Papo Musical. E mande e-mail pra gente se você quer nos patrocinar, se você tem um vídeo pra gente passar aqui tocando, manda um vídeo seu tocando, a gente passa aqui no programa. E-mail é esse aqui, papomusicalcanal9@gmail.com, né? Se você tiver uma proposta também pra gente, manda lá, a gente esse e-mail aqui é pra tudo que você quiser, manda aqui, a gente responde sempre, não demora muito, a gente tá sempre acessando, ou eu, Wellington, a gente tá lá, então fica aí a dica. Façam como as bandas, mandem e-mail, mandem vídeos. A gente pode entrevistar você, de repente, se você tiver uma banda, mostrar um pouquinho do seu trabalho pra gente, a gente achar legal, a gente vai aí, entrevista vocês. E eu acho que é isso aí, eu tenho o meu Instagram, meu contato pessoal, se você quiser ver, a gente posta alguma coisa lá de vez em quando pra você saber como é que tá indo a produção dos programas e tudo mais, né? E Fabiano Casali, o Wellington Well Punisher Life, eu já decorei. É isso aí. Well Punisher Life, clica e acessa lá. O Wellington também tem o SoundCloud. SoundCloud, que vou estar lançando música nova aí, então pra quem gosta de música pra dançar, acessem lá. soundcloud.com/wellpunisher. Dá pra contratar ele também pra fazer né? Estamos aí. A gente tá aqui pra divulgar o de vocês e o nosso também. Claro. Nosso momento porque jabá. Somos músicos também. Somos músicos. Senão não teria como bater um papo musical. Se não vivêssemos a música diariamente. E esse é um espaço para nós, músicos, né?
Estamos aqui, é para isso aí, abrir a porta para vocês estarem na televisão, ter um pouco de reconhecimento. E por isso que nos dá tanta satisfação, tanta quanto a sua, de estar divulgando aqui, porque a gente sabe como que é. Nosso difícil. prazer é maior que o seu. Com certeza. Né? Com certeza. Bom, vamos nos despedir? Então é isso aí. Então, Fabiano, até semana que vem. Até a semana que vem. Eu acho que deu Darth Vader aqui. Olha, será bateu no microfone, mas... Até a semana que vem, galera. E é isso aí. Agora eu vou falar de um filme que é de novo de música clássica. Aliás, o meu tá cheio de músicas clássicas. E o filme vai ser Tchaikovsky. Loucuras de paixão, uma paixão muito... Sei, não, uma paixão muito louca. Vivendo loucas aventuras no filme de Tchaikovsky. Loucuras de paixão, alguma coisa assim.